Agora vamos falar de varejo. Comparado a janeiro de 2010, o crescimento do comércio varejista alagoano foi de 6,6%, abaixo da média brasileira, que foi de 8,3%. Fábio, os números mostram que a alta dos juros já tem surtido efeito, é por isso que essas vendas têm caído, apesar de no acumulado, Alagoas ainda está bem posicionado? Maria, é verdade que o aumento dos juros ele reflete sobre, né, o nível de consumo, porque o crédito fica mais caro, as pessoas ficam receosas de gastar. Agora, tem um problema interessante. Nós lembramos do programa anterior que nós falamos sobre ressaca econômica, né? Ou seja, você teve a ressaca pós final de ano e o início de 2011 muito forte do consumo, né? Então, pode ser que essa queda no mês considerado agora tenha sido só um arrefecimento, né? Agora, é importante dizer o seguinte, que de janeiro de 2010 a janeiro de 2011, pelos dados que nós temos, né, o crescimento das receitas de vendas do setor varejista em Alagoas foi maior do que a média nacional. Ou seja, o crescimento da receita das vendas no setor varejista foi 16,5%. No caso do Brasil, foi 14,5%. E no caso do Nordeste, 14,9%. Ou seja, em termos de receitas, o comércio varejista alagoano não tem do que reclamar. Então, você acredita que, por exemplo, agora, com a proximidade da Páscoa, do Dia das Mães, vai aumentar esse volume de vendas? Tem essa expectativa de crescimento ainda? Provavelmente, sim. Tem perspectiva de crescimento. O que nós estamos observando é o seguinte, o mercado interno brasileiro está muito bem aquecido. Está muito aquecido. As taxas de juros, apesar de estarem sendo elevadas, mas o comércio está dando resposta a isso, né? Por exemplo, fazendo grandes promoções, né? Driblando, no caso, o aumento das taxas de juros no Brasil. Agora, esse consumo aquecido é um problema para o governo, né, que tem tentado aí conter a inflação. Veja, essa questão da inflação não está fechada ainda, quais são os diagnósticos, né? Alguns dizem que é a demanda muito aquecida. Mas a gente vai observar o seguinte, por exemplo, o combustível está aumentando o preço. Por que está aumentando? Porque parte do etanol, o anidro, que seria para colocar e compor a gasolina, né, não está se compondo, por quê? Porque o setor sucroalcooleiro está preferindo utilizar as exportações de açúcar, porque o preço internacional está mais elevado, está faltando etanol no mercado. Então é evidente que a gasolina está aumentando. Isso reflete nos custos do frete, dos automóveis, né, dos caminhões que carregam as mercadorias pelo Brasil. No caso, por exemplo, do óleo e do café, os preços também se elevaram, né? Agora, por quê? Soja, que é o componente básico do óleo, e também o café, são commodities internacionais. E no mercado internacional, esses preços desses produtos estão muito em alta, há uma especulação muito grande. E os produtores, evidente, estão começando a negociar lá fora. E no caso do Nordeste, o que se explica esse bom desempenho, e especificamente Alagoas, de consumo? No caso, evidente, veja só, o caso Alagoas é um caso típico, né, de uma economia sem produção, digamos assim. Ou seja, você tem muita renda vindo para o Estado, sendo gerado no Estado. Principalmente agora, dos programas sociais também. Programas de transferências federais, seja com assistência social, seja também com a Previdência e seja também em razão do crescimento do emprego, principalmente da construção civil e no setor comercial que está refletindo esse boom, né? Agora, por exemplo, no caso do Nordeste, o grande motor, né, o vetor do desenvolvimento agora e do crescimento como a gente já falou, transferências do governo federal, né, através de assistência, previdência e aumento do salário mínimo e também as obras do PAC. De 410 bilhões, né, programados em 2010, 110 bilhões foram para o Nordeste. Então, você tem um nível de investimento que em 2009 cresceu 25% a taxa de investimento no Nordeste. Então, por isso que o Nordeste está respondendo dessa maneira e o comércio está realmente bombando. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Tudo bem, Maria. Obrigado. E o da sua conta dessa semana fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!